6 subnichos de True Crime estão fazendo canais americanos crescerem do 0 a 1 milhão de inscritos em menos de 2 anos. Não são os casos mais famosos, são os mais específicos. E eu vou te mostrar cada um. E no final você vai entender por que o Brasil chegou atrasado nisso e o que acontece com quem começar agora. Meu nome é Lécio e o papo de hoje é esse. Vamos! Número 1. Crimes documentados por câmeras. O primeiro subnicho é o mais visual de todos. Crimes registrados em câmeras de segurança. Canais como Caught on Camera têm uma lógica simples. A câmera, ela não mente. O espectador não precisa acreditar na reconstrução, ele vê. Esses canais pegam filmagens reais de lojas, estacionamentos, elevadores residenciais e constroem uma narrativa ao redor. Contexto antes, análise depois. E aí está o gancho real. As pessoas não assistem só para ver o crime, elas assistem para aprender a reconhecer sinais de perigo antes que ele aconteça. O vídeo vira um exercício de leitura de comportamento humano. Nos comentários desses canais você sempre encontra variações de dizendo assim: nunca percebi como a linguagem corporal entrega tudo antes do crime acontecer. Tem sempre esses comentários nos vídeos. E isso é conteúdo de verdade disfarçado de entretenimento. Oportunidade no Brasil, cara. Oportunidade. Câmeras de seguranças registraram crimes no país inteiro. O que não falta é câmera de segurança aí registrando crime. O acervo existe e é gigantesco aqui no Brasil. O ângulo analítico quase ninguém usa. O que você achou dessa dica aí, desse primeiro? Coloque aí nos comentários o que você achou. Dá pra fazer? É legal? Isso aí dá pra fazer conteúdo de canal Dark, cara, sem aparecer, sem mostrar o seu lindo rosto. Então, aproveita aí, diz aí nos comentários. Subnicho número 2, Cold Cases resolvidos por DNA genealógico. O segundo subnicho mistura True Crime com tecnologia. E esse cruzamento que explodiu nos últimos anos lá fora. Você já ouviu falar do Golden State Killer, o assassino do Estado Dourado? Caso americano dos anos 70. Décadas sem solução. Resolvido em 2018, não por nova testemunha, não por confissão, por uma árvore genealógica montada a partir de um banco de dados de DNA público. Esse caso abriu uma gaveta que o True Crime americano nunca mais fechou. Hoje existem canais inteiros dedicados a explicar como o DNA genealógico está ressuscitando casos enterrados há décadas. O apresentador explica como a tecnologia funciona, mostra o caso, reconstrói o caminho até o suspeito passo a passo. O espectador sai do vídeo sentindo que aprendeu algo real sobre ciência forense. Isso tem um apelo enorme. Oportunidade no Brasil, casos frios brasileiros existem aos milhares, aos montão. O ângulo tecnológico ainda é quase inexplorado por aqui. Um canal que une caso brasileiro com explicação de tecnologia forense está num espaço praticamente vazio. Não tem quase concorrência aqui no Brasil. Então aproveita, coloque aí nos comentários o que você acha desse caso aí. Caso forense de casos brasileiros, de assassinatos brasileiros, não resolvidos, explicados no crime, na tecnologia. O que você acha de fazer um desses aí? Coloca aí no comentário. Subnicho 3. Crimes em comunidades religiosas fechadas. Cara, o terceiro subnicho é o mais perturbador. Veja só, é um dos que mais gera retenção. Crimes dentro de comunidades religiosas fechadas. Seitas, grupos ultraconservadores e comunidades isoladas com regras próprias. O tema não é novo. Mas o ângulo que está funcionando nos Estados Unidos é novo. Não é horror pelo horror. É análise de como sistemas de controle funcionam. O documentário Shiny Happy People, que virou série na Amazon,
mostrou que o público quer entender os mecanismos, como uma comunidade convence pessoas normais a aceitar abuso, como o isolamento é construído, quais gatilhos psicológicos são usados. Isso transforma o crime em ferramenta de educação sobre manipulação. O espectador não assiste por morbidez, ele assiste porque quer entender como nunca cair numa armadilha desse jeito. Oportunidade no Brasil. O país tem histórico documentado de líderes religiosos com comportamento criminoso. Ih, rapaz, tem de montão isso aqui. Comunidades fechadas, esquemas de controle. O material existe. O ângulo analítico quase não existe aqui no Brasil. Uma oportunidade para você, coloca aí nos comentários. Subnicho número 4, fraudes corporativas e golpes milionários. Cara, esse subnicho tem a interseção mais direta com o nicho financeiro. E por isso talvez seja o mais estratégico de todo, né? Porque você vai pegar aí um RPM mais alto. Fraudes corporativas, esquemas Ponzi, né? Golpes bilionários, terranos, FTX, né? Esses canais aí que eu vou te mostrar agora fazem isso de montão. Canais americanos que cobrem esses casos cresceram na mesma época em que o nicho financeiro no YouTube estava ficando mais concorrido, né? Não vou dizer aqui saturado, mas estava mais concorrido. Por quê? Porque eles entregam o que o nicho financeiro entrega, entendimento sobre dinheiro e poder, mas como uma camada de drama real que nenhum vídeo de como investir consegue competir. O canal Business Casual é um exemplo claro. Narrativa visual, casos de empresas que faliram ou fraudaram, tom sério mais acessível, crescimento constante há anos. Oportunidade no Brasil. O país tem um arquivo inesgotável de fraudes corporativas com personagens ricos, absurdos e completamente desconhecidos pelo grande público. Tem pirâmides financeiras, bancos que quebram, empresários que sumiram com fortunas. Caramba, tem de montão. Isso tem nome, tem rosto, tem processo judicial público, e quase ninguém está cobrindo com ângulo narrativo, né? Você pode cobrir isso e se proteger, falar sobre isso sem sofrer nenhum dano judicial. É só falar os fatos segundo alguém, segundo algum jornal, segundo o STF, segundo alguém que está acusando. Nunca você fale em seu nome. Sempre você cita que está dando só a narrativa, o fato, registrando o fato por alguém que falou alguma coisa, né? Você não precisa aparecer ali, você dizer que você está afirmando tal notícia. Você só está narrando, somente isso. A conclusão, quem vai chegar é o público. Subnicho 5. Crimes cometidos por médicos e profissionais da saúde. Esse subnicho usa a quebra de confiança como motor narrativo. Crimes cometidos por médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. O caso de Lucy Levitt, enfermeira inglesa, condenada por assassinar bebês em UTI neonatal. Gerou cobertura por meses em dezenas de canais americanos. Não é porque é americano, porque é um caso americano, porque é dos canais americanos. É porque o gatilho emocional é universal. Como alguém assim passa tanto tempo sem ser detectado? O que esses canais exploram não é só o crime em si, é o sistema que falhou, as pessoas que perceberam e foram silenciadas, os mecanismos institucionais que protegeram o profissional antes de proteger a vítima. Cara, esse tipo de vídeo, né, vira crítica social disfarçada de true crime e tem audiência extremamente fiel, porque mexe com um medo real, o de estar vulnerável nas mãos de alguém com quem você é obrigado a confiar. Cara, isso aqui é uma oportunidade no Brasil. Casos de médicos criminosos existem. Casos de negligência que viraram crime existem. O SFM tem processos públicos.
A cobertura narrativa aprofundada é praticamente zero. Aqui no Brasil quase não tem ninguém falando sobre isso, fazendo um canal sobre esses crimes, né? É uma oportunidade gigantesca você fazer isso aqui no Brasil. Né? Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Subnicho 6. Desaparecimento em parques nacionais. Esse subnicho é o mais curioso. É o que melhor revela como um ângulo diferente transforma um tema comum em identidade de canal. Pessoas que desapareceram em parques nacionais e em áreas remotas. Esse tema cresceu nos Estados Unidos a partir de um livro, Missing 411, de David Paulides, que documentou padrões estranhos em desaparecimentos em parques nacionais. O autor não afirma causa, só apresenta dados. E isso gerou uma comunidade enorme tentando resolver esses casos. O diferencial aqui não é o crime em si. Muitos casos nem tem crime confirmado. É a ausência de resposta. Cara, e essa ausência de resposta, quando bem narrada, é um dos maiores motores de engajamento que existe no YouTube. O espectador termina o vídeo ainda querendo saber mais. Comenta e compartilha teorias e volta depois para o seu canal. Oportunidade no Brasil. O país tem Amazônia, Pantanal, Cerrado, centenas de parques nacionais e históricos de desaparecimentos em áreas remotas que nunca foram investigados de forma sistemática. Esse subnicho no Brasil está literalmente intocado, cara. Aproveita isso aí, cara. Isso é ouro, esses subnichos aí que eu tô falando são ouro. Aproveita aí. Para fazer um canal Dark disso aí não é difícil não, não é difícil não. Você tem que só fazer trabalho de pesquisa, só isso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Meus nobres colegas do YouTube. 6 subnichos, 6 audiências diferentes, 6 identidades de canais possíveis. Mas o que eles têm em comum? O padrão que eu prometi te mostrar lá no início. Nenhum deles vende o horror. Todos eles vendem entendimento. O espectador não sai desses vídeos perturbado. Ele sai com a sensação de que entendeu algo sobre o mundo que não entendia antes. Sobre tecnologia, sobre poder, sobre manipulação, sobre sistemas que falham e sobre a natureza humana. True Crime que funciona no longo prazo não é sobre o crime, é sobre o que o crime revela. Tá me entendendo? E o Brasil tem matéria-prima adoidado para isso em quantidade industrial absurda. A história desse país é cheia de casos que nunca foram contados com esse nível de profundidade, com narrativa limpa, com análise real. Meu nobre colega, a questão não é se o mercado existe. Ele existe. A questão é que vai chegar primeiro com a identidade clara o suficiente para ser o dono do território. Tá entendendo? Quem chegar primeiro é aquele sempre ditado: bebe água limpa. Né? Se esse vídeo foi bom para você, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Eu vou te deixar um outro vídeo aqui para você ficar mais alguns minutos comigo, se você quiser. Obrigado por assistir. Até o próximo. Valeu! Tamo junto!